Resumo do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Perseguir a justiça é caminhar contra o mundo quando o mundo se acostuma à miséria. Os Miseráveis começa com essa sensação incômoda de que algo está profundamente errado, não apenas com um homem, mas com toda uma sociedade. Jean Valjean deixa a prisão depois de 19 anos por ter roubado um pão. A fome foi o motivo, mas não foi isso que o condenou de verdade. O que o destrói é o rótulo, a marca invisível que a lei grava na alma e que o mundo se recusa a apagar. Ao tentar recomeçar, Valjean descobre que a liberdade pode ser tão cruel quanto as grades. Portas se fecham, olhares se desviam. A dignidade lhe é negada em silêncio. Não há agressão explícita, apenas a exclusão fria que empurra o homem de volta para o abismo. Victor Hugo expõe aqui uma verdade desconfortável. Muitas vezes, a sociedade cria o criminoso que depois finge combater. A lei pune, mas não oferece caminho de retorno. É nesse cenário que surge um gesto capaz de romper a lógica do mundo. O bispo Myriel acolhe Valjean quando todos o rejeitam. Confia quando todos suspeitam. E perdoa quando a punição parecia inevitável. Esse momento não é apenas um ato de bondade, é um terremoto moral. Ao oferecer misericórdia onde a sociedade só conhece castigo, o bispo planta uma pergunta que atravessa toda a obra. E se o erro não definisse o destino? Transformado por esse encontro, Valjean decide viver como se cada dia fosse uma resposta a esse perdão. Assume outra identidade, trabalha, prospera, ajuda os pobres, cria empregos e tenta praticar uma justiça silenciosa, cotidiana, longe dos discursos grandiosos. Ele não busca redenção pública, busca coerência interna. A verdadeira revolução aqui não acontece nas ruas, mas na consciência de um homem que escolhe ser melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Mas o passado não aceita ser enterrado com facilidade. Javert surge como a personificação da lei absoluta, rígida, inflexível. Para ele, o mundo é simples. Quem erra uma vez, carrega o erro para sempre. Não existe transformação, apenas vigilância e punição. O confronto entre Javert e Valjean não é físico, é filosófico. Misericórdia contra rigidez. Humanidade contra regra cega. Dois homens presos a visões de mundo que não podem coexistir. Enquanto isso, a miséria se manifesta de outras formas. Fantine aparece como o retrato brutal de uma sociedade que pune quem já está caído. Abandonada, enganada, explorada, ela tenta sobreviver fazendo sacrifícios silenciosos por amor à filha. Cada escolha que faz não nasce da imoralidade, mas da falta de opções. Victor Hugo não pede piedade por Fantine. Ele acusa, mostra que sua queda é responsabilidade coletiva, não falha individual. Fantine paga com o corpo, com a dignidade e, por fim, com a própria vida por tentar existir em um mundo que não tolera a pobreza. Sua tragédia expõe a hipocrisia social. Exige-se virtude de quem nunca teve escolha. Ao narrar sua dor, Hugo força o leitor a encarar uma verdade incômoda. A miséria não é apenas econômica, é moral. Está na indiferença de quem observa e segue adiante. Cosette nasce nesse cenário de abandono e cresce como vítima da crueldade cotidiana. Criada pelos Thénardier, ela aprende cedo que existir pode ser um fardo. Sua infância é roubada em pequenos gestos de humilhação diária. Quando Valjean a resgata, não é apenas uma criança que ele salva, mas a possibilidade de interromper um ciclo de sofrimento que se repete geração após geração. Ao cuidar de Cosette, Valjean reafirma sua própria transformação. Amar torna-se um ato de resistência. Proteger alguém frágil num mundo brutal é uma forma silenciosa de revolução. Cosette cresce como símbolo de esperança, mas uma esperança frágil, constantemente ameaçada pelas estruturas que esmagaram Fantine. Victor Hugo deixa claro que a bondade exige vigilância constante para não ser destruída pela indiferença. A cidade ao fundo ferve. Jovens começam a sonhar com liberdade, igualdade e dignidade. Não por romantismo, mas por exaustão.
A revolta surge como consequência, não como escolha. Nas barricadas, idealismo e desespero se misturam. Marius representa essa juventude dividida entre o amor individual e a dor coletiva. Seu sentimento por Cosette é puro, mas sua consciência o empurra para algo maior do que si mesmo. A revolução que se aproxima não é gloriosa. É caótica, confusa e profundamente humana. Victor Hugo não embeleza a violência, mas também não a ignora. Ele mostra que quando a desigualdade se torna insuportável, a rebelião deixa de ser um ato político e passa a ser um grito existencial. Os jovens que erguem barricadas não querem morrer, querem viver com sentido. No meio desse caos, Valjean continua escolhendo o bem, mesmo quando isso significa perder tudo. Ele salva, protege e perdoa, sem aplausos, sem testemunhas. Javert, confrontado por uma misericórdia que não consegue compreender, começa a ruir por dentro. Sua mente não suporta a ideia de que a lei possa ser injusta. Quando percebe isso, não encontra saída. Seu colapso revela o perigo de uma moral sem empatia. A maturidade de Jean Valjean não é sereno descanso, mas vigilância constante. Ele sabe que o bem exige esforço diário. Cada escolha correta carrega o peso de todas as escolhas erradas que poderia fazer. Victor Hugo deixa claro que redenção não é apagar o passado, é responder a ele com responsabilidade. Valjean não foge do mundo, ele permanece nele, mesmo sabendo que o mundo raramente recompensa a virtude silenciosa. O amor entre Marius e Cosette cresce como um respiro em meio à tragédia. Não é um amor idealizado, mas frágil, quase ameaçado pelo contexto que o envolve. Eles se amam apesar do mundo, não por causa dele. Esse sentimento mostra que, mesmo em sociedades quebradas, o afeto ainda encontra brechas para existir. Amar, em Os Miseráveis, não é ingenuidade, é coragem. As barricadas retornam como o coração pulsante do conflito social. Não são heróis gloriosos, são jovens cansados de promessas vazias. Cada rosto ali carrega fome, revolta e esperança misturadas. Victor Hugo não romantiza a revolução, ele a humaniza. Mostra que a violência nasce quando o diálogo morre, quando a desigualdade se torna regra e a dignidade vira privilégio. No meio do fogo cruzado, Valjean age outra vez no anonimato. Ele salva Marius não por dever, mas por amor. Poderia fugir, poderia se esconder, mas escolhe arriscar tudo para preservar uma vida. Esse gesto resume sua transformação. O homem que um dia roubou para sobreviver agora arrisca a própria liberdade para salvar o futuro de outra pessoa. Javert, diante desse ato final de misericórdia, entra em ruptura total. Sua mente não suporta a contradição. Para ele, o mundo só funciona se tudo for previsível, se as regras forem absolutas. Quando percebe que a lei pode ser injusta e que o criminoso pode ser mais humano que o juiz, sua identidade desmorona. Seu fim não é derrota, é a impossibilidade de existir fora da rigidez. Com o passar dos anos, Valjean se retira em silêncio. Não busca gratidão nem reconhecimento. Ele entende que o bem verdadeiro não exige plateia. Seu maior triunfo não é ter vencido Javert, mas ter vencido a si mesmo. Ter escolhido a compaixão repetidas vezes, mesmo quando ninguém estava olhando. Victor Hugo encerra Os Miseráveis com uma verdade incômoda. A miséria não é apenas econômica, é moral. Ela nasce quando aceitamos a injustiça como normal, quando transformamos pessoas em números, erros em sentenças eternas. A obra não oferece conforto fácil, porque a realidade não oferece. Os Miseráveis permanece atual porque a pergunta central ainda ecoa. Como tratamos aqueles que erram? Como tratamos os pobres, os excluídos, os invisíveis? Jean Valjean não é um herói inalcançável. É um lembrete de que qualquer pessoa pode escolher agir diferente, mesmo em um mundo que insiste em repetir os mesmos erros. E talvez seja por isso que essa história atravessa séculos. Porque ela não fala apenas de um tempo passado, mas de decisões que continuam sendo tomadas todos os dias. Julgar ou compreender, punir ou transformar, ignorar ou agir,
Se você sente que histórias assim não são apenas entretenimento, mas ferramentas para pensar, crescer e enxergar o mundo com mais profundidade, esse é exatamente o tipo de experiência que a NET Livros entrega. Aqui, grandes obras não são apenas lidas, são vividas, refletidas e transformadas em consciência.